Pode iniciar, já está gravando. Bom dia a todos. Hoje, então, a gente vai ver um pouco de contadores e registradores, tá? Dando continuidade lá à aula anterior. Então, o conceito aí é o mesmo, que vocês já viram anteriormente. Nós utilizaremos agora os flip-flops como contadores e como registradores, né? Até cheguei a citar na aula anterior ali que nós utilizamos os flip-flops como registradores, e agora a gente vai ver em mais detalhes. Tá? Nesse primeiro exemplo aqui, nós temos um contador assíncrono, tá? É conhecido também como contador ondulante, porque ele depende do flip-flop anterior para fazer a sua mudança de estado, tá? Então, um é dependente do outro. Então, como é que funciona essa contagem? Bom, primeiro, como vocês viram lá no estado de transição do flip-flop tipo JK, nós precisamos dos sinais de entrada em ativos, né? Para conseguir fazer uma mudança de estado, de 0 para 1 ou de 1 para 0, correto? Então, nesse caso aqui, é exemplificado nas formas de onda aqui abaixo. Vou apenas pegar o ponteiro. Bom, então aqui no primeiro caso, né, no flip-flop A, a gente pode olhar primeiro para ele. Toda vez que tiver um sinal de clock aqui na entrada, né, quando esse sinal estiver descendo, nós teremos uma mudança de estado, certo? Então, mantendo o JK em 1, eu faço a primeira mudança de estado, eu tenho o primeiro flip-flop vindo para nível lógico alto, na saída em A. Na segunda etapa, nós temos ele voltando para um nível lógico baixo, tá? E como acontece nos demais? Então, como esse segundo ele é dependente desse primeiro, ele só vai realizar a mudança quando houver essa mudança de nível lógico para baixo. Ele serve como sinal de clock para o segundo, tá? Então, o que mais nós podemos observar aqui nessa imagem? Que a frequência ao longo dos dispositivos, dos flip-flops, ela vai diminuindo pela metade, tá? Então, a frequência do flip-flop B é a metade da frequência do A, o C é a metade do B e o D é a metade do C. E como pode notar aqui na última linha, a contagem, cada flip-flop ele representa um bit do nosso registrador de 4 bits, tá? Então, aqui eu tenho representado o valor 1 no primeiro flip-flop e 0 nos demais. No segundo, na segunda borda aqui, no caso, nós já teremos o segundo flip-flop em nível lógico alto e o primeiro em nível lógico baixo, fazendo a contagem aqui, 1, 2, 3 e assim por diante. Okay? Então, esse é basicamente um modelo simples aí de contador assíncrono, que depende da entrada do anterior. A outra questão que deve ser observada aqui é como esses contadores eles são descritos, né? Eles são descritos por módulos. E o módulo corresponde ao número de estados únicos que esse conjunto de circuito tem. Ou seja, aqui nós temos 16 estados, né? Estamos contando aqui de 0 até 15, certo? 16 estados. Então, esse é um contador de módulo 16, é assim que nós chamamos ele. Então, comentando um pouco mais ali sobre a questão da frequência, né? Então, ali, as formas de onda de um contador, ele mostra divisão de frequência por 2, né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos um contador que ele sempre terá um ciclo de trabalho aqui, que é 50%. No caso, então, nós temos o período, temos aqui a frequência determinada pelas duas grandezas aqui, né? O período completo, né, de clock, e mais o período que ele fica em nível lógico alto.
tá? Isso basicamente apenas para descrever aqui que ele é sempre a metade, normalmente é a metade da divisão. Em alguns casos, isso não ocorre, tá? Vou deixar um exemplo na lista de exercícios de vocês lá, onde esse caso não ocorre. Mas, em geral, é isso que acontece nos assíncronos. Bom, o atraso de propagação dos contadores assíncronos, então. As formas de onda de um contador assíncrono, ele tem 3 bits ilustrados aqui, né? E os efeitos de atraso de propagação dos flip-flops para diferentes frequências de pulsos de entrada. Então, vamos observar aqui, considerando 1000 nanosegundos de entrada. E observar a grandeza do atraso de um flip-flop. Ele é 50 nanosegundos. Então, apesar de ter um atraso aqui propagado para os demais, o maior atraso que nós teremos aqui seria 150 nanosegundos, né? Isso não prejudicaria o funcionamento do nosso contador. A contagem, ela permaneceria, né? 0 aqui no primeiro caso, depois nós temos aqui 0, 0, 0, 1, depois nós teríamos 0, 1, 0, depois nós teríamos 0, 1, 1, depois 1, 0, 0. A contagem, ela permanece correta. Mas se nós aumentarmos a frequência, ou seja, nós diminuímos esse espaçamento aqui, esse valor, o que acontece? 100 nanosegundos. Nós temos aqui em escala já o valor de 50 nanosegundos proporcionalmente maior, né? Nós já vemos que isso pode ocorrer um problema, que ele é observado, inclusive, aqui na quarta descida, né? No quarto sinal de clock. Aqui a gente já não tem mais o dado correto, tá? A condição de 100, ela não ocorre, como ocorreu aqui anteriormente. Essa 100, ela não ocorre, justamente devido a esse atraso de 150 nanosegundos de propagação de sinal. Então, esse aqui é um exemplo do que pode ocorrer ali de erro no nosso projeto, né? Então, isso deve ser levado em consideração. Mas, em geral, então, o que nós devemos fazer é manter esse valor do clock maior do que o número de flip-flops pelo seu atraso. Ou seja, se eu tenho um atraso ali de 50 nanos para cada flip-flop, então eu tenho que multiplicar isso pelo meu número de dispositivos, né? Então aqui eu tenho a propagação total dele. E o meu clock, ele deve ter um período maior do que esse valor. Então o que ocorre aqui é que o nosso valor é de 150 nanos de clock, mas o nosso período total é de 150 nanos. Então isso aqui ocorre um erro aqui que nós chamamos geralmente de glitches, né? É uma falha do sistema inesperada. Bom, os contadores síncronos paralelos. Agora nós mudamos um pouco a configuração, né, para deixar o nosso contador de forma síncrona, tá? Então, cada flip-flop aqui ele é disparado pela transição negativa do sinal de clock, então ele já não depende mais do anterior, ele depende do sinal de clock de entrada, de modo que todas as transições elas ocorrem ao mesmo tempo. Mas como nós conseguimos controlar essas mudanças? Se nós aplicarmos o valor 1 em todas as entradas e o sinal de clock, o flip-flop ele vai fazer a modificação, vai fazer ali a transição de 0 para 1 ou de 1 para 0, dependendo do seu estado, né? Então, nós utilizamos alguns blocos lógicos externamente para fazer esse controle, né? Aqui nós temos duas portas AND. Vamos dar uma olhadinha agora na tabela de transição de estados para identificar melhor essa situação. Partindo aqui do primeiro caso, nós temos todos os flip-flops zerados, né? Então, o que acontece? Apenas o primeiro flip-flop possui o sinal 1, igual o assíncrono. Então, a partir da primeira transição, o que ocorre? A saída em A vai ser 1, e as demais serão 0. Né? Tanto aqui em B, quanto em C, quanto em D. Ou seja, nós, após o primeiro sinal de clock, passamos para
o segundo estado. Nesse segundo estado, nós teremos, então, o flip-flop A em 1 e os demais em 0. Com o próximo sinal de clock, nós teríamos 1 aqui em J, certo? E 1 em K, obviamente, para fazer a mudança para o próximo estado. Então, nós teremos 1 aqui na saída de B. Aqui, no A, ele também tem o 1 em JK. Então, com o sinal de clock, ele também vai mudar. Então, isso daqui volta a ser 0. Que é justamente o nosso estado 3. A mudança do próximo estado ocorre da mesma forma. O A vai modificar, porém, a saída anterior para B é 0. O que acontece? Eu não tenho um nível lógico alto na entrada do B para que essa transição ocorra. Então, ele mantém o valor 1 na saída. Então, o próximo estado vai ser 1 e 1. Em resumo, esse bloco lógico, ele verifica a saída do anterior ou dos anteriores para realizar a própria mudança. Então, a mudança de B só ocorre quando eu tiver 1 na saída de A mudança de C só ocorre quando eu tiver 1 na saída tanto de A quanto de B, e o D ele só muda quando os três têm saída 1, ou seja, A e B são 1. Então, fazendo lá a nossa contagem na tabela, nós podemos observar isso. Vamos pegar um caso mais adiante aqui. Então, no estado 3, nós temos A e B como sendo 1. Então, o próximo estado ele vai modificar C. B, ele também tem o seu antecessor A como sendo 1. Então, ele também deve mudar. Então, ele vai para 0. E A, ele muda em todos os estados. Todos os casos. No próximo estágio, nós temos A0, então B não muda. Nós temos A0 e B0, então o C também não muda. O único que muda é o A. Aí, novamente, estágio anterior, eu tenho 1 na saída de A, mudo B. Tenho 0 e 1. O B ele não tá em nível lógico alto, então o C ele não muda. Próximo estado, o A muda, mesmo sendo 0 ali, né? Ele não depende do anterior. O B ele não muda porque ele depende do valor anterior. E o C também não muda porque ele depende dos dois valores anteriores. Então é mais ou menos essa lógica empregada ali para os contadores. No próximo estado, D, que depende de C, B e A, ele vai fazer a mudança. O C, que depende de B e de A, também faz a mudança. B, que depende de A, faz a mudança, e A, que muda em todos os estados. Essa é a lógica aplicada no diagrama apresentado. Ok? Bom, então, no caso dos contadores ali de módulo 2, menores que 2 na N, né? Então, nós temos aqui um contador de módulo 6, ele é produzido resetando-se um contador de módulo 8, quando a contagem chega em 6 ali. Então, o que ocorre? Nós não queremos fazer a contagem completa do contador de 0 a 7. Nós queremos parar no valor 5. Tá? Então, o objetivo desse contador é fazer a contagem até esse valor. E depois retornar a ser 0. Como a gente faz isso? Adicionando um bloco lógico que observa esse valor e reseta os nossos flip-flops. Aplicando o sinal aqui em clear. Ok? Então, no mesmo caso anterior, nós temos lá a condição de mudança de estado de A, como sendo em todos os sinais de clock, né, como é mostrado aqui, o valor 1 em J, o valor 1 em K. O flip-flop B depende de A, novamente, né, quando A for um flip-flop B, ele faz
a mudança. E no caso do C, continua a mesma coisa também, porque nós estamos fazendo uma contagem crescente e mantém a mesma sequência de contagem anterior. Então, quando o C identificar um em B e um em A, ele faz a mudança. A única diferença ocorre quando ele chega nesse estado, 1, 1 e 0. Ou seja, 1 em C, na saída C aqui tem que ser 1, na saída B tem que ser 1, demonstrado aqui e aqui. O clear, ele ocorre somente quando esse estado é atingido. Aqui nós podemos observar também um estado temporário, né? Esse estado temporário aqui, ele ocorre devido à propagação do sinal também, né? Nós temos atraso em todas as portas lógicas. Só que, em geral, esse pequeno atraso aqui, ele não é observável, né? Nós estamos realizando ali uma representação com LEDs ou algum visor, alguma coisa assim. Essa mudança ela não é observada. Porém, se nós tivermos algum outro circuito que dependa dessa saída, isso daqui pode ser prejudicial. Okay? Então, nós temos que evitar entrar nesse estado. O diagrama de blocos dele representa o que ocorre aqui nesse caso. Nós temos, então, os estados representados em todas as esferas, aqui. Em todos os círculos, temos um estado único sendo representado. A transição que ocorre para eles através do sinal de clock, né? O ideal, que seria essa seta aqui, o estado temporário que ocorre, que faz esse caminho externo, e um estado que não é esperado, que seria 1, 1 e 1, né? Que nós não temos essa condição sendo esperada. Porém, né, isso pode ocorrer no caso de energização, tá? Quando você vai ligar o seu sistema, isso pode ocorrer que os flip-flops sejam energizados e tenham essa saída, né? Então, nós garantimos isso através dessa porta lógica também. Se B e C estiverem em nível lógico alto, nós daremos um clear em tudo. Então, é mais ou menos o que está mostrando aqui. Se, por acaso, começar com esse estado, será dado um clear e retomará a contagem desde o início. Ok. Bom, como eu comentei ali, nós podemos utilizar LEDs para representar cada um dos bits, né? Como eu citei anteriormente, cada flip-flop representa um bit, e se nós quisermos observar isso, né, visualizar isso, nós podemos adicionar alguns LEDs nas saídas. Por exemplo, eu tenho um LED aqui para A, né? Eu tenho um LED para B, eu tenho um LED para C. No caso de um nível lógico alto em A, nós temos aqui um inversor, né? Temos a porta-note aqui, o negado, colocará esse sinal em nível lógico baixo. Como ele é alimentado aqui em cima, ele vai acender esse LED. Então, nós teríamos todos aqueles valores de 0 até 5 sendo representados aqui por LEDs. O problema é quando nós temos muitos flip-flops em sequência. Começa a ficar difícil de visualizar essas mudanças, né? Fica muito LED para ser interpretado. Então, nós temos algumas outras opções, nós veremos adiante ali, de decodificação desses sinais, tá? Nós podemos representar eles de forma diferente. Mas esse daqui é um método que nós podemos utilizar para representação e visualização da operação do nosso conjunto contador. Bom, agora os contadores síncronos decrescentes. Ele ocorre da mesma forma que o crescente.
né? A questão é que a nossa tabela de estado, ela será agora de baixo para cima. Nós sairemos aqui do estado 1, iremos até o estado 0. Depois reiniciamos em 1. Acho que o que faltou citar também é que, ao final dessa contagem, o contador ele reinicia sozinho também, tá? Então, a partir do momento que ele atinge o estado, ele reinicia. O estado final, ele reinicia, tá? Isso fica um pouco implícito na lógica aqui dos blocos. Então, nesse caso do contador decrescente, o que nós teríamos? Nós teríamos as mesmas portas, lógicas AND, porém observando os sinais negados das saídas. Okay? Nós não estamos mais observando a saída normal, mas sim a saída negada. E a lógica, ela segue a mesma, né? Porém, agora observando seus antecessores de forma diferente. Ok? Então, no caso do flip-flop A, ele vai mudar a cada sinal de clock, conforme nós vimos anteriormente. Porém, o B, ele será dependente da saída negada. Então, aqui nós vemos no sinal que todos estão em 1 no início, nível lógico alto. Então, nós temos o primeiro sinal de clock, ele joga o flip-flop 1 para o estado, o nível lógico baixo, certo? Então, como é a primeira mudança realizada aqui, ele sai, nesse caso, ele vai sair de 0 para 1 agora, porque aqui é a saída negada, né? Aqui nós temos 1 na saída, e aqui nós temos 0 no primeiro caso. Quando vem para o segundo caso, aqui se torna 1, e habilita J e K para o próximo sinal de clock, ele faz a mudança de estado. Então, no segundo clock, quando ele ocorre, ele faz a mudança de estado para o nível lógico 0. Ok? Então, da mesma forma que ocorreu antes, ele observa os sinais anteriores. Tá? Então, nós temos nível lógico alto em todos. Para o próximo estado, o B, ele só faz a mudança quando aqui for 0. Né? Quando esse daqui se torna 0, quando a saída superior se torna 0, a saída inferior se torna 1. Então, eu habilito o próximo flip-flop. É o que ocorre aqui. O anterior é 0, o próximo muda. Mesma coisa que nós vimos antes. O C ele só vai mudar quando observar os dois anteriores como iguais. Né? Então, ele faz a mudança no próximo estado. O mesmo ocorre com D. Apenas quando os três anteriores estiverem ali em 0, ele faz a mudança do seu estado, do seu nível lógico na saída. Só que agora, no caso, nós estamos observando a saída negada. Apenas isso que mudou. Agora, como desenvolver um contador que ele pode tanto realizar a contagem crescente, como realizar a contagem decrescente? Nós devemos juntar as duas soluções vistas até agora, com um sinal adicional que indica se a contagem ela deve ser crescente ou decrescente. Então, se a contagem for crescente, nós pegamos aquele circuito que nós vimos no primeiro caso, né, e implementamos ele. Caso seja decrescente, nós implementamos desse segundo caso aqui, que é correspondente ao decrescente. Ok? Então, isso é observado aqui, ó. Eu tenho o sinal, então, se o sinal up, no caso, nível lógico 1, então ele vai ter um habilitado em 2 em 1, e ele vai fazer a comparação com A para a entrada B, né? Porque B depende desse sinal aqui, no caso crescente. O C vai depender tanto de B quanto de A, como nós vimos. E assim nós temos implementado o crescente.
Se nós colocarmos nível lógico baixo aqui, em 0, aqui nós teremos 1, aqui vai ser zerado, né? Tanto aqui quanto aqui. Então, nós estaremos habilitando tanto a porta END 4 como a porta END 3, que está realizando a comparação com o negado do primeiro flip-flop para habilitar o B, né? Vou habilitar essa porta aqui. No segundo caso, nós temos o C, o flip-flop C, que depende do B negado e do A negado, como nós vimos anteriormente, para habilitar a contagem decrescente. Ok? Bom, aqui mostra o exemplo do sinal que está sendo aplicado no contador. Um exemplo, né? Nós temos, então, aqui, como eu citei anteriormente, uma saída lógica alta, representando o up, né? Contagem crescente, o sinal de clock, e como os flip-flops correspondem a esses sinais. Então, nós temos aqui a contagem crescente, 0, 1, 2, 3, 4. Em 5, ocorre a descida do sinal. Então, a partir do próximo sinal de clock, nesse estado, a contagem ela começa a ser decrescente. Então, ela retorna aqui para a contagem decrescente. Ok? Essa é a representação em sinal do circuito anterior. Dando uma olhadinha agora no diagrama de transição de estados, nós reparamos que não temos apenas um sinal agora, como o anterior, que dependia apenas do sinal de clock, né? Isso aqui dependia apenas do sinal de clock, ele tinha apenas um caminho para seguir. Ou seja, era totalmente determinístico. Nesse caso aqui, nós precisamos de um sinal adicional, que seria justamente o up-down. Então, se nós estamos no 0 e temos um sinal de up, a transição será para o 001. Caso nós estejamos em 0 e o sinal for down, ou seja, 0, nós viemos para o estado anterior. Então, o up seria, no caso, sentido horário, e o down seria no sentido anti-horário. Esse daqui é um contador crescente e decrescente síncrono de módulo 8, ou seja, ele tem 8 estados. Citado anteriormente lá, o módulo ele representa quantos estados você tem. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados possíveis. Naquele anterior, onde nós cortávamos a contagem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, um estado temporário que não é contado, e um estado indesejado que também não é considerado. Ok? Vamos seguir, então, os contadores agora de carga paralela. Se nós quisermos introduzir um determinado valor no nosso contador para que ele inicie, a partir do valor 7, valor 3, né, nós podemos carregar esses contadores, nós devemos utilizar um circuito também em paralelo para realizar essa operação. No caso aqui, nós utilizamos o preset que coloca os flip-flops tudo em nível lógico 1, e o clear, que coloca em nível lógico 0. Então, através dos sinais P0, P1 e P2, nós conseguimos introduzir o sinal que nós desejamos aqui. Então, se nós entrarmos com o valor 1 aqui, por exemplo, né, nós teremos uma end aqui, que realizará o preset, né, juntamente com o sinal de controle. O sinal de controle de carga paralela, ele precisa aqui estar em nível lógico baixo por um determinado período de tempo.
Então, através desses dois sinais, nós conseguimos carregar o valor dentro de um flip-flop tipo JK. Tá? Então, nesse caso, nós poderíamos carregar esse valor e o contador só reinicia, nesse caso, né, se vocês lembrarem lá da tabela de transição do JK, ele só vai realizar a mudança depois que esse valor for habilitado, ou seja, clear e preset, eles têm prioridade sobre os demais sinais, certo? Então, enquanto um deles estiver habilitado, a contagem não acontece. Então, você mantém ele durante um determinado período, mesmo que ocorra um sinal, ele vai manter o valor que você carregou, e a partir do próximo sinal de clock, então, ele realiza as mudanças no contador. Okay. Aqui, então, nós temos um exemplo de um circuito integrado, né, que é da série de contadores síncronos, conforme o exemplo que nós vimos anteriormente, que um depende da saída do outro. Desculpa, que um não depende da saída do outro, né? Então, a diferença entre esses modelos aqui apresentados é basicamente o módulo de cada um, né? Cada um deles aqui, um tem módulo 10, o outro tem módulo 16, que são os estados possíveis. Eles possuem a saída de carga paralela aqui de A, B, C e D. As saídas são representadas de QA a QD. Tá? Nós temos um sinal de load para habilitar essas entradas de A a D. Nós temos um clear para limpar essas saídas. E nós temos esses dois sinais aqui também de entrada que precisam estar em nível lógico alto para habilitar a contagem. Tá? E esse RCO, que ele indica o fim da contagem, ou seja, quando chegar lá no último valor, no último estado, no caso, no estado 16 para esses dois aqui, e no estado 10 para esses dois aqui. No caso, nós consideramos aqui um contador hexadecimal, né? 16 estados, vai de 0000 até FFFF. Né? E aqui, no caso, nós temos um contador decimal, que é ideal também para representação do ABCD. Né? Nós podemos representar apenas de 0 a 9 os valores. Então, aqui nós temos a tabela de função desse primeiro exemplo de circuito integrado aqui. Então, como eu mencionei, alguns pinos têm prioridade sobre outros. No caso aqui, o clear, ele tem prioridade sobre os demais. Então, quando o clear está acionado, os demais é independente. Uma diferença entre os modelos também é que esse modelo aqui, ele é assíncrono, então ele não depende do clock. E o segundo modelo, ele é síncrono. Ele faz a mudança junto com o clock. Então, é mais ou menos isso que essa linha aqui está descrevendo. Clear em nível lógico baixo, load não importa, amp e ent também não importa, e o clock, borda de subida, diferente do que nós vimos anteriormente, que nós estávamos observando a borda de descida, né? Porque nesse caso é a borda de subida, tá? Para esse circuito integrado. Nos demais casos, clear deve estar em alto, né? Então, quando load estiver em nível lógico baixo, quando clear estiver em alto, nós realizamos uma operação de carga de forma síncrona, tá? Essa seta aqui indica de forma síncrona, para todos os CIs. Ou seja, a partir do momento que ocorrer um sinal de clock e essas duas condições forem atendidas, essas duas não importam, essas duas aqui, elas não importam, né? Apenas essas duas têm prioridade sobre as demais. Então, ocorrerá a carga. Agora, quando o clear e o load estiverem em nível lógico alto, aí então, essas duas portas, elas terão a sua função conforme descrito aqui. Se elas estão em nível lógico alto, a contagem ela ocorre de forma crescente. Caso contrário, ela não ocorre.
não tem mudança de estado, tá? Isso ocorre para esse exemplo, esse modelo aqui, né? Esses modelos apresentados aqui na tabela anterior. Ok? Agora um outro modelo, né? Esse outro modelo aqui, ele possui a contagem tanto crescente quanto decrescente. Nós podemos observar que aqui as entradas e saídas mudam, né? Então, agora, esse modelo aqui, ele possui também as entradas de carga, de A, B, C e D, as saídas, que é A, Q, B, Q, C, Q, D, o load, para fazer a carga, e o clock. Tá? O que muda aqui? Não está no clear, né, porque nós não temos. A prioridade está no load. Então, o load tem prioridade sobre os demais sinais, e ele representa uma carga assíncrona. A partir do momento que você habilitar o load em nível lógico baixo, você carrega todos os valores de A, B, C e D nas saídas. Quando o load estiver em alta, nós temos esse sinal você tem para controlar, juntamente, para controlar o início da contagem, né? E juntamente com o D/U aqui, para identificar se ela vai ser crescente ou decrescente. Então, você tem nível lógico baixo, inicia a contagem, e DU ele indica se a contagem ela será crescente ou decrescente. Para os demais casos, não tem mudança. Okay? E eles também dependem aqui da borda de subida do clock. Tá? Então, eles são contadores síncronos, porém com uma carga síncrona. Okay? Bom, como expliquei anteriormente, nós podemos utilizar LEDs para representar os bits de cada flip-flop, né? Então, nós colocaríamos ali os flip-flops em série e para cada uma das saídas nós teríamos uma representação do valor binário. Né? Então, teríamos lá, se for habilitado o flip-flop 1, nós teríamos um LED ligado. Se aqui no 2 for 0, flip-flop 2 desligado. E no terceiro, poderíamos ter um aqui para representar, o LED representar o flip-flop ligado, correto? Então, nesse caso aqui, nós utilizamos a representação para simplificar essa apresentação. Então, ao invés de verificar a cada um dos flip-flops, nós decodificamos esse valor observando as suas saídas. Então, quando nós temos aqui C0, B0 e A0, nós temos uma saída em nível lógico alto para esse cara aqui. Então, nós sabemos que o valor representado é 0. Se nós tivermos o segundo caso, 0, 0, 1, então ele vai codificar, e essa saída aqui será habilitada, porque ele depende de C0, B0 e A em 1, para realizar essa AND. Okay? Então, nós temos um outro valor representado. E assim por diante. Então, nós teríamos uma saída para representar cada um dos estados, e não o bit do flip-flop. Ok? Bom, vamos seguir. Essa daqui é um exemplo de codificação, tá? Você poderia, por exemplo, escolher acender o LED apenas quando essa representação aqui for atingida. Aí você sabe que está no fim do contador. Então, você utiliza uma lógica dessa daqui para representar lá o seu LED acendendo quando esse estado for atingido. A codificação, a decodificação aí vai depender da sua aplicação, tá? Bom, então aí uma análise dos contadores síncronos, né? Então, um contador síncrono ele pode ter diferentes entradas, tá? Você realiza alguns projetos individuais.
mas como a gente consegue identificar esses estados, né? Então, aqui nós temos um exemplo de um projeto diferente com a saída aqui em C, por exemplo, realimentada, né? Como nós podemos observar esse circuito? Em primeiro momento, identificar o que cada flip-flop precisa para acionar, certo? Então, o que o C ele precisa? Para que o C seja habilitado, ele precisa que J e K estejam em nível lógico alto, certo? Então, aqui ele precisa que o seu JC, representado aqui embaixo, seja A AND B, né? A AND B, representado por esse bloco. E o KC, ele precisa ser igual à saída dele positiva. A mesma coisa ocorre lá para o flip-flop B. Ele depende da entrada A, que é igual ao KB. O JB é igual ao KB, porque estão conectados e depende de A. No caso de JA, é igual ao KA, que depende do C negado, desse valor aqui. Isso aqui é um projeto diferente. Vamos observar agora os estados que ele atinge, né? Então, como representar isso em uma tabela? Para simplificar, nós utilizamos a tabela de análise de estados, do estado atual ao próximo estado, né, utilizando ali a figura como referência. Então, nós adicionamos aqui na tabela o estado atual, as entradas de controle para cada um dos flip-flops, ou seja, o JC, KC, JB, KB, JA, KA, e observamos, através das equações obtidas ou do próprio diagrama, qual seria o próximo estado. Então, aqui no caso, nós entramos com 0, 0 e 0. Então, nós observaríamos o quê? Através dessa equação. Se C é 0, J e K vai ser 0, vai ser 1, né? No caso, porque é C negado aqui. Teríamos que o JB e o KB, eles seriam 0, porque eles são igual a A, e A também é 0, pela tabela. A aqui é 0, então pela equação JB e KB seriam 0. E no caso do JC e KC, nós teríamos KC igual a C, que C é 0, KC é 0. JC igual a A AND B, AND de duas portas lógicas baixas, continua 0. Ok? Então, o próximo estado vai ser o quê? C0, B0 e A1. Foi justamente o que nós colocamos lá. Vamos ver lá no circuito como é que isso ocorre, né? Eu tenho as três entradas em 0. Vamos lá. Aqui é 0. Aqui é 0. E aqui é 0. É onde eu estou realizando a leitura daquele valor de estado, tá? A saída do meu flip-flop. Isso representa os meus estados. Então, no primeiro flip-flop, no A, J e K dependem da saída negada de C. Então, se C é 0, C negado vai ser 1. Então, nós temos J e K em nível lógico 1. Ou seja, a partir do próximo sinal de clock, A para o toggle, né, para a mudança de estado. Então, em vez de ser 0 aqui, ele se torna 1. Ok? No caso anterior, ainda em 0, 0, 0. J e K do flip-flop B, eles estão dependendo da saída de A unicamente. Então, se aqui era 0, aqui vai continuar sendo 0. E não teremos mudança de estado em B. C depende de A e B para o J, que ambos eram 0. Então, não tem a mudança, certo? E a própria saída de C para cá aqui é 0 também. Então, não tem a mudança. Agora, no segundo caso, onde nós já temos um nível lógico alto em A, o B ele já está habilitado para o próximo ciclo de clock,
habilitar a saída de B, ok? Por causa desse sinal aqui, já está em 1. Porém, o valor de A, ele se mantém em 1, justamente porque a saída se mantém em C, 0. C0, negado 1, habilita o primeiro flip-flop. Então, o que ocorre agora é a mudança desses dois flip-flops, tanto A quanto B. O A retorna para 0 e o B vai para 1. Ok? O que acontece? Esse conjunto, ele é uma variação daquilo que nós vimos, que é uma contagem até um determinado número e depois é reiniciado. Então, nós vamos até o estado 100, e depois disso nós devemos reiniciar a contagem, viu? Então, o que acontece ali quando nós estamos com 100 lá no bloco? Deixa eu limpar. Agora, vamos pensar aqui no último estado lá. 1, 0 e 0. Se a minha saída C é 1, o meu negado ele vai ser 0. Logo, a minha entrada aqui em A vai ser 0, e ela não vai mudar. Ela vai se manter em 0. Ok? Que é o que indica aqui. 0 se mantém em 0. E o B? Se aqui já era 0, essas entradas de J e K serão 0 e não haverá mudança de estado. Ele se manterá em 0. Novamente. 0 aqui se mantém 0 aqui. E para C, ele depende de J, né? Ele depende de A e B, que são zeros. Então, aqui nós teremos 0 na entrada. E nós teremos aqui o negado de 1, que seria 0. Então, nós temos J0 e K0. Que seria a mudança de estado. Voltando lá para o... Na verdade, aqui é o hold, né? O toggle. Deixa eu só limpar isso aqui. Ok, então aqui nós teremos 0, 1, 0, 0 e 0. Então nós temos aqui que o KC, ele depende de C, e o J depende de AB. Ok? Então nesse estado aqui nós teríamos um AND, A AND B, e com A AND B nós não teríamos o toggle. Esse conjunto deles aqui eu acho que está meio furado, mas a mudança de A para C, aqui nós temos C, o K é 0, e o J. Bom, isso aqui eu vou dar uma revisadinha para vocês posteriormente. Eu quero ver essa mudança de estado deles aqui. Eu posso ter feito uma confusão aqui. C. Isso, K é 1, tá certo. Perfeito, obrigado, Guilherme. Exatamente, K é 1. Aí, com a mudança de estado, daí, então, pela mudança de estado lá do diagrama do flip-flop, né? Nós temos que quando o J for 0 e o K aqui for 1, nós teríamos a mudança do estado de 1 para 0. Aí retomamos a condição inicial da contagem. Devemos também representar os três casos indesejados, tá? Nós temos que considerar esses três casos para determinar se o nosso conjunto ele consegue, a partir de uma inicialização mal feita, por assim dizer,
um estado não desejado, ele consiga retomar a contagem. E nesse caso aqui é mostrado na tabela que ele consegue retomar pelo menos um dos valores que é da contagem normal do nosso sistema, né? Então, nós temos aqui o primeiro caso que ele retoma aqui para o terceiro estado, o primeiro ele retoma aqui para o segundo estado, e o último aqui ele retoma para o primeiro estado. Esses casos de entrada indesejada. Ok? Agora, o diagrama de transição de estados representando justamente aquele bloco ali. Então, nós temos aqui um estado indesejado, que a única saída que ele tem é para cá. Este para esse caso, e esse para esse caso. Nós temos aqui, então, um contador de módulo 5. Ok? Um contador de módulo 5 com 3 entradas aqui possíveis, mas indesejadas, que conseguem colocar a contagem de forma correta novamente, tá? O diagrama temporal, apenas para exemplificar o que ocorre. A partir do quinto estado, então, quando nós temos C em alta, B em baixa e A em baixo, nós temos aqui a retomada para os 3 valores em nível lógico baixo, representando aquela contagem do sistema do contador assim. Bom, nós vimos até então a contagem sendo realizada com flip-flops do tipo JK, né? Mas também podemos utilizar o flip-flop tipo D, ok? Bom, a maioria dos dispositivos lógicos programáveis, eles utilizam esses flip-flops tipo D para componentes de memória, tá? Então, ele costuma aí ser um pouco mais complexo, né? Exigir um circuito externo, porém ele reproduz a mesma contagem, né, com a metade das entradas síncronas que um, que um contador do tipo JK. Então, aqui nós veremos um projeto, então, de um contador utilizando esse flip-flop. Então, aqui no caso, nós identificamos que, nós sabemos que o flip-flop do tipo D, ele carrega o valor da entrada toda vez que existe um sinal de clock, né? Então, a partir do primeiro sinal de clock, eu tenho o valor 1 aqui, esse valor 1 aqui vai ser carregado, né? Então, utilizando essa lógica, nós desenvolvemos justamente o mesmo conjunto a mesma tabela de estado atual e próximo estado que nós vimos anteriormente para o JK, né? Então, nesse caso aqui, nós não temos um estado indesejado, como no caso anterior, né? Nós temos a contagem, então, de 0 até o valor final aqui, retomando para o valor 0, tá? Então, vamos observar as entradas e os conjuntos de dados. Nós precisamos apenas de uma única entrada para cada um dos flip-flops, seria a entrada D, né? Então, elas são representadas aqui nas entradas de controle. Repare que nós temos apenas 3 entradas aqui, né? No anterior nós tínhamos 6 entradas. Então, é justamente como eu mencionei antes, eles têm metade das entradas de controles necessárias, no tipo D. Então, com a saída C0, B0 e A0, novamente observando esses carinhas aqui, A, B, C e D de cada saída de cada flip-flop, nós realimentamos a malha, então. Então, se nós temos 0 aqui, essa linha inteira aqui vai ser 0, né? Nós temos 0 aqui e 0 aqui. Então, o que acontece com o DA? O DA, ele depende do sinal
do sinal de alimentação, desculpa, ele depende do sinal negado, né? Aqui que ele está passando por cima, esse sinal negado aqui. Ou seja, quando aqui é 0, aqui vai ser 1. Então, já é possível observar que ele sempre vai ficar alternando entre 0 e 1 aqui, né? Toda vez que aqui esse valor 1 passar para a saída, o negado será 0. Toda vez que esse valor 0 passar para a saída, o negado vai ser 1, vai realimentando. Então, ele faz sempre essa mudança nessa última coluna aqui. Ok? No caso do B. O B, então, ele depende de um ou entre o sinal de saída de A, correto? E também ele depende dos sinais. Deixa eu buscar o caminho aqui correto. Aqui, de B negado e de B ativo, correto? Então ele faz um comparativo aqui. Se aqui, porventura, deixa eu apagar para ficar um pouco mais claro do segundo estado. No segundo estado nós temos 1, temos 0, temos 0. Então aqui nesse caso, a primeira end, ela fará um end aqui com o negado de A, né, que seria 0, juntamente com o ativo de B, que é 0. Também faz um end com o negado de B, que é 1, e com o ativo de A, que é 1 também. Com a porta OR aqui, nós teremos 1 aqui na saída, no próximo sinal de clock, aqui habilita 1. Aqui, como o valor negado é 0, nós teremos 0 aqui, com o mesmo sinal de clock, isso daqui retornaria para 0. Justamente o que está acontecendo aqui. Certo? Próximo estado, 0, 1, 0. No caso do C, é análogo, né? Só que ele depende, conforme nós vimos lá no exemplo anterior, exemplo síncrono anterior, com o flip-flop JK, ele depende dos valores contidos tanto em B quanto em A. Então, aqui no caso, nós temos uma porta adicional, né? Para comparar as saídas de C e C negado também. Ok? Ok, então, depois vocês podem montar essa tabela aqui com mais calma, ver com detalhes o diagrama, né? Mas o básico seria esse conjunto. E aqui, no caso, se eu não me engano, eu tinha citado que não haviam estados indesejados, né? Mas não é o que ocorre. Porque, no caso, o diagrama apresentado aqui... Ah, não, desculpa, isso aqui já é um outro exemplo, tá certo. Esse daqui, ele não tem estados indesejados, então ele faz a contagem até o final. E depois ele reinicia. Agora nós vamos falar um pouco sobre como projetar esses conjuntos, né? Então, no caso aqui, primeiro nós escolhemos uma contagem a ser realizada, né? Colocamos ela de forma representada em diagramas de transição de estados. Nesse caso aqui, nós teríamos um mod 5 com 3 estados indesejados que exigem que a contagem comece em 0, tá? Então, essa parte de estado inicial, de quais valores serão contadas, é indiferente, tá? A forma de projeto que será apresentada aqui, ela serve para qualquer tipo de contagem. Eu poderia escolher, por exemplo, contagem de números ímpares, ou contagem de números pares, ou contar, sei lá, só os valores 3, 5 e 7,
e 9, depois reinicia em 1 e faz a contagem ao contrário, faz 1, faz 2, 4, 6. Tem diversas formas de fazer um contador, e o exemplo escolhido aqui, no caso, lá no nosso livro texto, é um contador aqui com 5 modos e com 3 estados indesejados que caso ocorram, eles devem retomar o estado inicial 000, ok? Outra questão também é a escolha do flip-flop que você vai utilizar, se é um tipo D ou um tipo JK, e com isso em mente, nós criamos, primeiramente, o primeiro passo seria os estados, né? Em seguida, nós criaríamos a tabela atual próxima. Então, conforme nós vimos anteriormente lá, devemos descrever qual que seria o próximo estado de cada um dos nossos estados atuais. Porém, aqui não representamos o sinal de controle, por enquanto. Então, repare aqui que os 3 estados finais, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, são justamente esses 3 estados aqui, desejados. E na tabela, eles devem ser representados para o estado que você deseja que eles vão em seguida, né? Que o seu sistema vai em seguida, caso sejam identificados. Então, o primeiro passo seria esse, construir a tabela do atual e próximo. Em seguida, nós adicionamos os sinais do flip-flop que nós queremos, que nós iremos utilizar. Utilizamos a tabela de transição do próprio flip-flop, aqui no caso é um flip-flop do tipo JK, né? Nós temos lá, no caso do JK, nós temos, vocês lembram da tabela de transição, quando nós temos J e K em 0, ele mantém o valor. Se nós temos J em 0, K em 1, o valor de saída vai ser 0. Se nós temos J em 1 e K em 0, a saída será 1. E se nós tivermos ambos em nível lógico alto, então ele vai ter uma saída, ele vai ter a saída alternada, né? Se for 0 vai ser 1, se for 1 vai ser 0. Então, tendo isso em mente, nós iniciamos o projeto do sinal, certo? Então, para fazer essa mudança de estado aqui, de 000 para 001, nós temos que o C ele não vai mudar, certo? Então, nós mantemos em hold, né? Que seria ou a saída 0, ou a saída 00, ou a saída 01, ok? Ou em hold, ou saída 0. Lá da tabela de transição do flip-flop JK, tá? Então, como é indiferente o KC, nós mantemos um X aqui. Isso já vai ficar um pouco mais claro lá na... Isso vai ficar um pouco mais claro lá mais adiante, né, quando vamos concluir o projeto. Então, o mesmo caso ocorre para o JB, porque ele quer se manter em 0. Porém, para fazer a mudança do A para 1, nós temos que o J ele deve ser 1. Né? Então, quando o J é 1 e o K é 0, nós temos o valor 1 na saída. Porém, no toggle, né, que seria a mudança de estado, quando ambos, tanto J quanto K é 1, nós temos a mudança de estado. Então, aqui, quando é 0, e os dois forem 1, a saída vai ser 1. Porém, nós temos 2 casos que podem ocorrer isso, né? Tanto com K0 quanto com K1, quando esse estado ocorrer. Então, dessa forma, tá, gente? Olhando o estado atual, aplicando nos flip-flops, para que cheguem nessa saída, nós construímos essa tabela. Então, em todos os estados possíveis do nosso contador. Ok? Então, nós vamos preencher ali com a... Eu preciso colocar aqui nível lógico 0, aqui não importa, aqui vai ter que ser 1, aqui não importa, aqui não importa, aqui tem que ser 1. Certo?
Alguém chamou? Desculpe, eu acho que é a notificação interna aqui. Tá, então depois de construir essa tabela, né, nós podemos utilizar um mapa de Carnot para obter o nosso projeto de circuito lógico para esse contador. Então, nós utilizamos ali um mapa de Carnot para obter para cada uma das saídas, tá? Você tem que identificar assim, ó, cada um desses sinais aqui é uma saída diferente, tá? Tanto JC, KC, JB, KB, JA, KA, cada um deles é uma saída. Então, você tem que fazer o projeto individual para cada um deles, ok? Então, o projeto de circuito lógico para que esse valor funcione para essas entradas, projeto lógico do KC para essas entradas e assim por diante, ok? Bom, então, aplicando ali o mapa de Carnot e agrupando, né, o nosso sistema, nós obtemos a saída para cada um dos sinais. Aqui no caso do flip-flop A, nós temos que ele é o C negado, né? O JA ele precisa do valor de C negado, e o KA ele precisa do valor igual a 1. Ok? Então, nesse slide aqui, depois vocês podem ver com mais calma também, e para quem teve alguma dificuldade ali na P1, refazer o mapa de Carnot, né? Entender novamente para conseguir desenvolver os projetos dos contadores. Tem aqui exemplificado todos os valores obtidos, para JB, KB, JC e KC, vocês podem refazer aí. Okay? Então, com os resultados ali obtidos, né, nós temos o nosso contador. Observe que agora o sinal ele está invertido aqui, né? Não é mais na mesma representação. Essa representação aqui é a representação ideal, tá, para os circuitos. Aquela representação da direita para a esquerda era só para deixar um pouco mais familiar, né, com o que nós estamos fazendo lá, com a sequência de bits sendo menos significativo do lado direito e mais significativo do lado esquerdo. Mas a representação, ela geralmente ocorre dessa forma aqui. Uma convenção para esse tipo de representação. Então, no caso, nós pegamos novamente lá o flip-flop A. Como a gente faz essa representação? Nós temos que A é igual ao negado de C, certo? Então, no bloco, nós temos que conectar o A no negado de C, que é justamente aqui, ó, que é esse caminho que está sendo realizado aqui. Ok? No caso do K, do KA, ele vai ser sempre 1. Aqui. Eu já estava confundindo a entrada e a saída, né? O J, a entrada J é aqui. Ok? Não é mais do lado direito agora. Então, a entrada K está aqui. Valor 1. No caso vamos pegar o caso do KB aqui. O KB, ele é representado por C mais A. Qualquer representação de C mais A em blocos lógicos, KB é ou C ou A. Né? E o JB, ele faz um AND com o C negado e com o A também. Okay? Então, dessa forma, através do mapa de Carnot, através do projeto de representação, a gente consegue construir o nosso circuito contador. Né? Realizando lá, como eu comentei, fazendo a contagem que a gente desejar, tá? O que vai mudar é apenas o bloco lógico externo. Okay? Okay. Então, um pouco sobre máquinas de estados, né? Bom, uma forma de representação também são as máquinas de estados, tá?
nós podemos representar aquele nosso conjunto através dessa representação. Então, aqui no caso, nós temos um exemplo de entradas e saídas do nosso sistema, onde ele possui determinados estados, por exemplo, os circuitos combinacionais, que ele passa aqui para o controlador, que ele retorna ou para o circuito combinacional, e ele sai aqui para o circuito de entrada. Nós temos dois modelos, temos o modelo de Mealy, que é o sinal de saída, eles podem ter mudanças assíncronas, né? No caso daquele sinal que nós utilizamos lá para selecionar, por exemplo, se ele vai ser crescente ou decrescente, pode ser uma máquina de Mealy, tá? Daí nós dependemos de um outro sinal além do nosso sistema. Já a máquina de Moore, ela é totalmente determinística, ela não depende de nenhum sinal externo, ele é totalmente síncrono, né? Então essa seria a representação inicial para a máquina de estados. Eu conversei com o professor Anderson, eu irei elaborar um material, tá? Para apresentar para vocês, assim, um pouco mais detalhes, como funcionam essas máquinas de estados e como se faz um projeto ali num software. Utilizarei um software ali da Xilinx, o Easy da Xilinx, e lá vai ser um pouco mais simples de mostrar essa representação de diagrama de blocos e máquinas de estados, mas que quem também tiver interesse ali de ver em mais detalhes como se utiliza a máquina de estados para um projeto, no livro-texto que o professor Anderson passou, tem vários exemplos de aplicação, tá, dessas máquinas de estados. Então, seria interessante vocês darem uma olhadinha também. Ok. Agora, sobre utilizar um flip-flop como registrador. Como ocorre a transferência de dados entre os registradores? Aqui nós temos um exemplo de transferência paralela, conhecida também como carga, né? Carga de registrador. Podemos observar ali que nós temos as entradas independentes das saídas do registrador anterior, então aqui D0 e Q0, eles dependem umas das outras, então nós podemos carregar e remover qualquer um valor aqui, tá? Vai depender apenas do sinal de clock para carregar de D para Q, né, obviamente, mas a lógica basicamente essa é de carga paralela. Aqui nós temos um exemplo serial, né, onde o sinal ele se desloca através dos flip-flops. E, por exemplo, como é utilizado para identificar um estado passando, né, caminhando pelos flip-flops. Cada sinal de clock, eu coloco esse valor 1 e a cada sinal de clock, esse valor 1 é identificado em um dos valores, ele leva um determinado número de tempo para chegar até o final do meu deslocamento em série. Então, o fluxo serial ali, ele também é conhecido como um shifting, tá? Ou deslocamento, assim dizer. Porque aqui nós temos um exemplo de entrada paralela e saída serial, né? Então, pode ver que nós temos aqui até um sinal de controle para shift ou load, né? Nós escolhemos qual vai ser a opção, se ele vai realizar o load, através do sinal do flip-flop anterior, ou se vai realizar um load através do sinal externo, ou se vai realizar um shift através do sinal do flip-flop anterior. Ok? Então, esse é um conjunto paralelo serial. E uma entrada serial e uma saída paralela, é justamente aquele caso lá do registro, né, do valor que vai passando de flip-flop de um para outro, e nós podemos, só que nesse caso aqui a gente não precisa esperar terminar a contagem, a gente pode ter o valor
já na saída de cada um do flip-flop, tá? Identificando qual que é a posição dele, desse sinal. Então, aqui são os 4 exemplos, né, mais simples de registradores, de transferência entre registradores. Aí, aqui no caso, nós temos o diagrama de um circuito integrado. Agora o modelo 74, a ALS 174, com entrada paralela e saída paralela. Bom, nesse caso aqui, nós podemos observar o sinal de clear, né? O sinal de clock, que é habilitado para contagem, e a carga e descarga, né? Carregamento e a leitura desses registradores. Se vocês lembrarem da aula passada, nós tínhamos um registrador desse bem do lado da nossa unidade aritmética. Não sei se vocês lembram. Nós tínhamos 2 registradores, né? Nós tínhamos um registrador B, utilizado para o cálculo, mas nós temos também um registrador tipo A, um acumulador, né? Então, os registradores utilizados eram mais ou menos desse modelo aqui. Nós carregávamos o valor na entrada, esperávamos o sinal do próximo clock, e então habilitávamos ele na saída. Bom, aqui embaixo, é possível conectar esse CI, então, para uma transferência serial de dados, certo? Então, nós podemos utilizar o mesmo CI para essa carga paralela, mas também podemos utilizar ele para uma carga serial. Como nós faríamos isso? Conectando as saídas QN e as entradas DN-1. Ou seja, Q5 conecta em D4, Q4 conecta em D3, Q3 conecta em D2, e assim por diante. Então, nós pegamos o mesmo CI e transformamos ele em uma serial. Ok? Aqui o símbolo lógico do circuito apresentado anteriormente, né, sem muitos detalhes. As entradas e as saídas, podemos utilizar justamente de forma física mesmo, pegar a trilha e conectar cada uma delas aqui, tá? É justamente isso que a gente precisaria fazer para transformar elas seriais. E aqui nós teríamos a nossa entrada, e aqui nós teríamos a nossa saída de dados. Ok? Sairia, obviamente, conforme o deslocamento dos bits, né? Bom, ok. Aqui nós temos um contador em anel de 4 bits. Ele também ele é justamente nesse sentido que nós estávamos comentando. Porém, quando ele chega no final, ele é realimentado, tá? Então, nós podemos transferir de forma serial um bit para cada um dos flip-flops, tá? Cada sinal de clock identificamos um aqui, no próximo identificamos um aqui, e assim por diante, e depois realimentamos o nosso circuito com o mesmo valor. Aqui no diagrama nós podemos observar isso em mais detalhes, né? Temos lá a saída Q3 em alta, no próximo sinal de clock nós temos Q2 em alta, no próximo sinal Q1 e depois Q0, e esse valor de bit vai se deslocando por todos os flip-flops. Bom, esse tipo de contador, ele é utilizado também para contar estados, tá, no sistema. Você tem lá 4 estados, você consegue representá-los através dessa posição de bit no flip-flop. Eles costumam ser utilizados mais nesse sentido, porque se fosse pensar, ele é um contador também como o outro, né? Você pode identificar através da posição qual que é o valor que ele corresponde. Porém, o número de módulos, de estados dele,
é o mesmo, né? Teriam 8 módulos, se eu quisesse contar de 0 a 7, mesmo que o contador que nós vimos, seria o módulo 8. Porém, a diferença estaria justamente no número de flip-flops que nós precisaríamos, né? O contador que nós utilizamos até então, ele precisa de 3 flip-flops para representar ali os 8 estados, né? 3 bits. No caso desse daqui, nós precisaríamos de um flip-flop para cada estado, ou seja, em vez de 3, nós teríamos 8. Então, seria basicamente essa é a desvantagem. Então, ele permite, então, em anel, ele permite usar saída sem precisar também de um decodificador, tá? Então, se compararmos ao exemplo lá de decodificação, nós não precisaríamos também ter um circuito para identificar, né, cada um dos valores contidos lá na nossa codificação. Então, nós já teríamos o valor codificado já na saída de cada um dos flip-flops. E é basicamente isso. Ele é utilizado ali para controlar basicamente algumas sequências de operação específicas, tá? Diferente do contador que nós observamos anteriormente. Aqui mais uma observação, a tabela de sequência por pulso, né? Então, o bit ele é deslocado ali através de cada um dos flip-flops. Né? O diagrama de estados dele também bem simplificado, só tem a entrada em clock, né? Então o próximo estado já é bem definido. Porém, nesse caso, se nós quisermos colocar um estado inicial como sendo 100, por exemplo, né? Porque assim, a partir do momento que eu energizo ali o flip-flop, ele pode assumir qualquer valor, né? Conforme o Anderson comentou com vocês lá, ele pode assumir 1 ou 0, qualquer, todos podem começar em nível lógico alto, por exemplo. Então, eu posso ter um estado aqui que é completamente indefinido para mim. Então, eu preciso garantir que ele parta de um estado conhecido. E como que eu posso fazer isso? Eu posso atuar através das portas de clock preset do flip-flop, né? Tem aqui, por exemplo, de clear e preset, né? Clear para colocar em 0 e o preset que teria que não estar representado aqui, mas eu poderia colocar aqui em cima, né? do JK, por exemplo, para habilitar o flip-flop em 1. Então, uma ideia seria eu ficar energizando essas portas até que a inicialização tenha sido feita, e a contagem ela vai começar só a partir do momento que eu tirar essa energia, né? Uma outra opção, esse circuito apresentado aqui nesse slide, que você consegue assegurar que o contador em anel ali, ele inicie com essa configuração de 1000. Né? Então, o que eu coloco é basicamente um capacitor, circuito. O que acontece é esse nível de tensão no capacitor, ele vai aumentando lentamente, certo? Como vocês viram lá na carga de capacitor. Então, até ele atingir um determinado nível de tensão, aqui, 1,7 mais ou menos, ele vai manter tanto o preset quanto o clear em nível lógico baixo através dos inversores. Tá? Então, você conecta o valor que você deseja, né? Caso você conecta ali a saída dos inversores ou para o preset ou para o clear, dependendo do que você deseja configurar. No nosso caso é 100, então seria preset no primeiro e clear nos outros 3, né? Então você faz a conexão para manter esse valor de 100, até que a energia do capacitor ultrapasse o valor de 1,7 volts e habilite o funcionamento do seu flip-flop com os valores corretos de inicialização. Ok? Bom, então isso é um resumo, tá? É uma forma
bem simples aí de observar os contadores e registradores das nossas máquinas aí, mas eu irei disponibilizar também uma lista de exercício e um material extra para que vocês possam ter contato com alguns sistemas talvez um pouco mais complexos, algumas coisas mais detalhadas, e estarei à disposição para quem quiser tirar dúvida aí, ou se quiser que eu retome algum slide ou algum assunto que não ficou muito claro. Então, obrigado, Thiago. Eu vou encerrar um pouquinho a gravação aqui, daí se alguém ainda tiver dúvida, a gente pode ir tirando. Okay. Lembrando que vocês podem entrar em contato pelo Discord lá comigo, tá, pessoal? Se tiverem alguma dúvida durante a resolução dos exercícios, coloque lá de forma a todos os seus colegas poderem ver também. Isso pode ser a dúvida dos seus colegas também. Em relação à primeira lista lá, vocês já começaram a fazer? Uma dúvida do Guilherme aqui. Guilherme, essa questão de nível lógico das portas, eu não gosto de ficar citando o nível lógico alto, o nível lógico baixo, porque você sempre vai encontrar um dispositivo que é diferente, tá? Então, às vezes você habilita ele com nível lógico alto, às vezes com nível lógico baixo, às vezes com a borda de descida, às vezes com a borda de subida do clock. Então, o que é interessante nesses casos é você sempre observar o próprio datasheet, né? Para de dados do dispositivo. Por exemplo, vamos pegar aquele exemplo lá do CI. Ó, aqui, por exemplo. Ó, aqui ele faz indicação no próprio bloco o que é para você colocar em nível lógico alto e em nível lógico baixo. Por exemplo, o load aqui, ó, em nível lógico baixo, clear em nível lógico baixo. Respondendo a sua pergunta. Você mantém ele em nível lógico alto, aí quando ele desabilita, você coloca em nível lógico baixo, certo? Já as entradas aqui, elas têm que ser em nível lógico alto, nesse caso. Vou voltar aqui. Mais um circuito, né? Aqui no caso, repare que o sinal que vai fazer o CTEM, que vai fazer a habilitação, ele já não é um nível lógico alto, ele já é um nível lógico baixo, se você quiser habilitar. Nesse caso aqui, você teria que colocar os dois níveis lógico alto para habilitar a contagem, e nesse caso aqui, você já tem que colocar um nível lógico baixo. Mas no caso lá do projeto final, justamente ele tem que ser um nível lógico baixo. Em questão do último slide lá. Então, aqui no último slide, ele fornece um nível lógico baixo, que aqui ele até indica, quando ele está barrado aqui, né, significa que ele é negado, justamente o que você comentou. Toda vez que ele estiver barrado, ele vai ser negado. Tá? Mas eu sugiro que sempre dê uma olhadinha no datasheet e veja como é o comportamento ali do sinal, tá? Respondendo ao professor Anderson, não consigo. Não tenho acesso. Vocês têm mais alguma dúvida em relação a esse assunto? Pode ser também da aula anterior, se quiserem aproveitar. Ou qualquer coisa, coloca lá no Discord a sua dúvida. Daí eu resolvo por lá. Bom, professor, eu acredito que seja isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, então. O professor não está conseguindo encerrar a gravação. Não, não estou conseguindo, não sei porquê. Mas acho que quando sair todo mundo da sala, daí ele finaliza. Ok. Beleza, então é isso aí, pessoal. Por hoje é só.
Finaliza a tua apresentação, Thiago, e acho que daí sai que eu consigo daí finalizar aqui também a gravação.